Tava vendo também sobre essa polêmica aí do judô. Agora o Fabrício Andrei deu um show no Polaris. Você acompanhou o evento agora? O Acompanhei. Fabrício deu um show Deu um de show. judô voltado para o jiu-jitsu. Ele também, eu acho que, não sei se é preto, eu acho que ainda não, mas ele tem uma formação muito boa no judô. E ele adaptou muito bem para o Nogi. E a galera tava falando, será que o judô é a melhor arte marcial para quedas no jiu-jitsu sem kimono? E daí o pessoal tava falando que não, porque no judô antigamente tinha os ataques de perna, double leg e tudo mais, e os wrestlers começaram a dominar o judô. E eles tiraram a regra de ataques de perna em razão disso. Daí qual que foi a... Você sabe qual que é essa história? Por que tiraram os ataques de perna? Se é mais politicagem ou foi para ficar mais bonito e realmente ter mais projeção de quedas? Bom, Qual que é a eu ideia? tenho uma teoria que não é, é apenas a teoria do Eduardo Cordeiro, Aham. né? Antigamente nós existíamos quatro tipos de pontuação no judô. Existia o koká, que é quando o adversário caía com apenas com o quadril no chão. Existia o Yuko, quando você caía de lado. Existia o Vazari, que era o golpe quase perfeito. E existia o Ippon, que é o golpe perfeito. E como você poderia chegar ao Ippon? Você poderia chegar ao Ippon com dois Vazares. O Vazari era acumulativo. Você poderia chegar ao Ippon imobilizando seu adversário com as costas no chão por 20 segundos. Você poderia chegar ao Ippon se o seu adversário recebesse 4 faltas, né? E você poderia chegar ao Ippon por finalização, né? Chave de braço, estrangulamento, enfim, nós nunca tivemos chave de perna no judô. E as Olimpíadas do Japão, salvo engano, foram em 2020 e o judô japonês é um judô mais tradicional. A Kodokan, que é a escola que rege o judô, né, que rege as regras do judô, fica no Japão. E o leste europeu ele vinha fazendo muitas catadas de perna, muitos jogos que fugiam um pouco do judô tradicional, né, do judô japonês. Então, eu acho, né, não posso afirmar, mas eu acho que essa mudança de regra do judô, ela veio muito pela Para beneficiar. Olimpíada ser no Japão, Aham. o judô do Japão ser um judô mais tradicional, a Kodokan entender que o judô teoricamente estava ficando feio, né, o que na minha opinião não estava, muito pelo contrário. Eu acho que a luta estava dando um dinamismo muito maior. Você não pode pegar um esporte, né, seja ele qual for, Cortando. e a maioria das vitórias serem por punição. Então, algo está errado, né? Então, hoje você acompanha o judô, E você acontece pega isso, né? que você pega uma luta de judô e se você for pegar um campeonato mundial, a maioria dos resultados finais não é por ippon, e sim por falta de combatividade ou por punições. Então, quando você restringe qualquer coisa que seja, você não mais beneficia o atleta, você beneficia o antijogo. Então, o judô ele se tornou ele sempre foi uma coisa bonita de se ver, entretanto, ele está parecendo aquela, quando você é pequeno lá, aquela mãe cheia de regra, né? Olha, que você esteja em casa às 7h30 da noite, não pegue sereno, saia agasalhado, Acaba dessa tirando o brilho forma. não só para quem está assistindo o evento, mas para quem pratica também, né? E muita gente era especialista nos katagurumas, nas movimentações de catada de perna E aí você restringiu uma parte muito grande de pessoas que tinham esses golpes como preferência aí, principalmente aí a Europa. Nós temos o exemplo hoje, ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, campeão mundial, João Derry, ganhou uma final magnífica em 2003 com uma catada de perna brilhante. E hoje, se o João Derry tivesse ainda competindo,
ele não teria mais espaço Teria no que mudar judô. o jogo dele. Ele teria ou que se mudar o jogo adaptar. dele, porque quem rege o judô entendeu que a catada de perna tirou o brilho do Pô, judô. a gente fala bastante, né? O professor Feijó fala muito durante as aulas, os conteúdos que a gente cria aqui também, fala sobre isso, que pô, sempre vai aparecendo coisas novas, né? Novas técnicas, novas guardas, o esporte vai evoluindo e o objetivo é a gente aprender e desenvolver uma defesa, um contra-ataque, a gente saber desenosar aquele nó, né? E não ficar cortando ele. Como aconteceu recente com as guardas lapelas, né? Um movimento para proibir, para restringir. A 50 também aconteceu e muito tempo atrás a guarda-laço. O guarda-laço, quando surgiu também, a comunidade fez um movimento tentando proibir que fosse utilizado. E hoje é uma guarda tradicional do jiu-jitsu, né? Então a gente vê a 50, por exemplo, quando surgiu, pô, ninguém saía, travava a luta inteira. Hoje trava quando tu quer travar, mas a galera já sabe trabalhar bem com a posição, sabe sair bem, sabe evoluir. E tá acontecendo a mesma coisa com a lapela, né? Então, às vezes, esse movimento, como tu falou, para restringir, acaba sendo aquela mãe chata que fica proibindo um monte de coisa, mas não deixa o filho crescer e se desenvolver, né? Eu usei essa analogia e eu vou até além. Hoje eu ministro aulas de jiu-jitsu, né? Eu era o responsável fui o responsável durante muitos anos pela cidade de Balneário Camboriú no judô. E hoje o jiu-jitsu ele se tornou um lifestyle, né? Você hoje faz o jiu-jitsu, 90% das pessoas não são competidoras e tá tudo bem. Pelas amizades, Você pela faz o resenha, jiu-jitsu pela atividade física, pela atividade física, você faz o jiu-jitsu pelas amizades. parecer. Você faz o jiu-jitsu porque você quer se sentir bem, você entende que aquela comunidade é uma comunidade benéfica para o seu estilo de vida, enquanto que o judô parou no tempo. Ele não é lifestyle, você tem no judô poucas competições comparado ao jiu-jitsu, por ele ser um esporte olímpico, ele é totalmente voltado para o governo, ele recebe verbas do governo e você tem aquele ciclo olímpico, o ciclo mundial daquele atleta e só vai um para uma Olimpíada, só vão dois para o Mundial e aí você restringe o atleta ao ponto de você ver atletas de 25, 26 anos aposentados. E o jiu-jitsu você vê hoje atletas de 40, 45 anos iniciando e o leque também de oportunidades competindo. que o jiu-jitsu ele possibilita, né? Em tantas áreas, como atleta, como professor, como empreendedor, na parte de publicidade, é muito grande o jiu-jitsu, ele vem crescendo muito. E hoje você está... Desculpa, professor. Hoje você está focado só no jiu-jitsu, Eduardo, ou você faz judô ainda também? Não, eu parei de fazer judô e eu comecei... Porque quando eu comecei a competir, eu ia muito com a cabeça de judoca. E isso, para quem já vem da modalidade judô e quer competir jiu-jitsu, para você tirar alguns vícios, foi muito difícil. Então, eu acho que é até mais difícil para quem vai começar uma atividade do zero. Então, hoje eu pratico só o jiu-jitsu, né? E eu treino muito as quedas do judô, que eu entendo que sejam interessantes e, o mais importante, com a parte de transição. Porque para que você ganhe o ponto da queda, é importante que você mantenha o seu adversário por 3 segundos. E aí, se você não desenvolver algo que seja interessante para essa parte de transição, você vai desprender uma força desnecessária para aquela queda, entretanto, ela não será eficiente uma vez que você não projetou o seu adversário e o manteve por 3 segundos no solo. E ainda que é uma tentativa, né? Porque daí ele já ficou atento na tua entrada, na tua movimentação, já vai se defender melhor na próxima, né? E voltando à sua pergunta, Rodrigo, o judô é muito eficiente para a parte de movimentação. Eu não conheço um esporte, né, melhor para você aprender a movimentar em pé
do que o judô, adaptando e adequando ao jiu-jitsu. Mas em matéria de queda, existem algumas situações que o jiu-jitsu te permite que você não consegue chegar próximo do seu adversário. Então, eu não gosto muito desse termo judô voltado para o jiu-jitsu. Não, são quedas, né? E essas quedas, elas têm tanto no judô quanto no jiu-jitsu, entretanto, voltadas para o jiu-jitsu. E o mais importante, com a parte transitória. É muito importante que você faça a projeção, é muito importante que você derrube o seu adversário, mas que você continue o movimento até que esse ponto se legitime. Tu falou da parte de projeção ali, de entrada de queda, né? Eu acho bem interessante isso, de não ser o judô pro jiu-jitsu, ser o jiu-jitsu. E é uma coisa que eu vejo que meus alunos que vêm do judô pecam bastante na parte do time de entrada, né? O time de entrada no judô ele demora mais, é uma coisa mais trabalhada, e no jiu-jitsu, se tu demorar muito, o adversário já te puxa, tu já perde aquela oportunidade de entrada, e eu vejo a dificuldade dessa adaptação do tempo de entrada de queda do judô pro jiu-jitsu, né? Já eu fiquei 3 anos e meio treinando só puxando para guarda. A minha vida toda eu fui um passador, eu não tinha time nenhum de quedas para o jiu-jitsu, e eu falei, se eu quiser melhorar, eu tenho que melhorar partindo do meu treinamento, porque se eu for para a competição, vai ser um sufoco e eu vou aprender da pior forma possível, né? O jiu-jitsu é um aprendizado eterno, mas se você não se colocar em dificuldade, se você for um atleta oriundo do judô, e você quer praticar o jiu-jitsu, e você acha que você vai ter algum tipo de benefício, ou que você vai se colocar de uma forma, digamos assim, melhor que outro atleta por ser bom em quedas de judô, está fadado ao fracasso. Você tem que estar aberto ao novo, você tem que ser um bom guardeiro, né? Isso aí, o judoca não trabalha isso, ele nunca trabalhou, ele não sabe o que é chamar para uma guarda. Então, eu passei muitos anos da minha vida descobrindo esse novo que até então eu não conhecia. Então, hoje eu jogo tanto por cima quanto por baixo e me sinto seguro nas duas situações.